Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, domingo, nós somos convidados a meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 30 a 37. Momento de graça para nós, não deixe de deixar o seu like, aí o seu joinha, e vamos meditar essa palavra que é luz para nós, que é a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estavam ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-o, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse Evangelho de domingo, o Senhor está falando de doação, de entrega de vida, que o Filho do Homem vai sofrer, mas que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas que ao terceiro dia, depois da sua morte, ele ressuscitará. Mas, enquanto o Senhor anunciava isso, a cabeça dos discípulos estava lá longe, estavam em Marte, pensando em poder, pensando em lugar, pensando quem seria o primeiro no reino que o Senhor havia preparado, no reino segundo o reino no sentido político, no sentido político, no qual que eles pensavam que o Messias ia vir e impor o seu reino e dominar todos os povos, Assim eles pensavam. Estavam preocupando com os lugares que iriam ocupar, em contrapartida daquilo que Jesus estava ensinando, do caminho de doação, do caminho de entrega, do caminho de Calvário, de sofrimento, que ele mesmo iria passar e, consequentemente, também os discípulos passariam. Mas aí, quando Jesus ele nota isso, percebe o que eles discutem no caminho, E aí diz qual é o segredo do reino dos céus. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. E depois ele usa uma comparação muito simples de uma criança que ele coloca no colo e diz que nós devemos ser como crianças, Porque a criança é a expressão de pureza, de inocência, de dependência, porque tem coisa que uma criança não é capaz de alcançar e o adulto alcança pela criança, para dizer que nós dependemos de Deus, que Deus é o nosso tudo. E aquilo que nós não somos capazes de alcançar, Deus alcança por nós. A simplicidade de uma criança, a inocência, a pureza, é também o caminho do discípulo. Ter um coração de criança é ter um coração inocente, puro, simples e dependente. Dependente de alguém que é maior do que ela. Então, amados irmãos, peçamos nesse domingo, que o Senhor possa orientar o nosso coração para Ele, para que a gente possa ser servos de todos e preferir não os primeiros lugares, mas ser sempre o útil, porque é essa a dinâmica do reino dos céus, Aquele que escolhe os primeiros lugares não tem a chance de olhar para trás, mas aquele que escolhe o último lugar, ele olha o panorama geral daqueles que estão à nossa frente, e que precisam da nossa ajuda e do nosso auxílio. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.